Oi, aqui é a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel, para Yorin Garden. A gente tá na última live da série de lives especiais do Mês das Mães, Mulheres Feitas de Flores. Gente, é uma pena que tá acabando, mas esse último tema é maravilhoso, porque a gente vai conversar sobre cuidados com o seu jardim no outono e no inverno. E quem vai entrar nessa live para conversar comigo é a Cláudia Miller, gente. Deixa eu ver se ela já pediu aqui para entrar, senão eu espero. Mas eu não queria que vocês ficassem tristes, que essas lives não vão acabar. As lives foram um sucesso e a Yorin preparou lives para o ano todo. A gente, a partir de junho, vai entrar com lives quinzenais que a gente vai fazer toda quarta-feira. Mas tudo isso ela vai divulgar e a gente vai ficar sabendo, eu divulgo para vocês. E a gente, graças a Deus, tem lives maravilhosas até o final do ano agora. Bom, Clau, se você já estiver me escutando, estou aguardando você solicitar a sua entrada e estou aqui te esperando aqui no meu jardim. Acabou de pedir. Vamos lá, Clau. Hello! Oi, tô aqui ligadona já, Gabi. Bom Tudo dia, boa bem? tarde. Tudo bem, vocês? E aí, como é que tá o clima aí? Eu quero contar. Como é que tá o clima Então, aí? Gabi, olha só onde é que eu vim para dizer um boa tarde para vocês. Aqui, ó, no meu jardinzão, olha só. Vou até virar aqui, vou até sair da imagem aqui, ó, Ai, para que que capte bem o delícia! meu jardim. Lá, ó, meu espaço verde. O clima tá meio nubladinho aqui, mas tá perfeito, dá para curtir igual, né? Eu sempre digo que um dia com muito sol a gente tem o que fazer, um dia com chuva também temos o que fazer no jardim e um dia nublado também. A natureza é sempre perfeita, só a gente se ligar. Ô, Clau, queria te apresentar. A Clau é uma pessoa que é de coração maravilhoso, é uma pessoa apaixonada por plantas, apaixonada por animais. Ah, quem não segue a Clau tem um Insta delicioso de seguir, né, Clau? Abre a sua vida para os seus seguidores e a gente segue a vida dela de uma maneira muito gostosa, né, Clau? Eu queria que você falasse um pouco, porque você tem um projeto lindo que é o Plantando por Aí. Eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse para todo mundo que está entrando na live quem é a Cláudia, como é que começou o seu amor por plantas, porque eu acho que às vezes as pessoas que estão escutando a gente acham que é impossível. Que a gente, eu, você, a gente nasceu com o dedo verde desde sempre. E eu gosto de desmistificar. Ai, eu tô engasguei. De desmistificar um pouco isso, Clau, porque nem sempre é isso, né? Começa com uma paixão e essa paixão pode virar um hobby, e esse hobby pode virar uma profissão. Então, assim, é uma coisa muito gostosa a gente saber um pouco de como é que começou essa sua paixão por plantas, Clau. Então, é uma coisa assim, é que eu sempre gosto de dizer, eu sou uma pessoa comum, porque às vezes a gente escuta assim grandes biólogos, grandes engenheiros agrônomos falando e a gente acha que é inacessível aquilo que eles estão falando, mas não é. Só a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma jornalista que me intitulo jardinista, apaixonada por plantas, apaixonada por natureza. E eu digo que isso é muito legal. Eu acabo querendo trazer todo mundo para esse mundo verde, porque eu digo a doença do século é a ansiedade, né? Quanta gente Sim. trabalhando em escritório, a gente entende que não é o que a gente quer, né? Às vezes, todo mundo quer ter uma vida mais tranquila e muita gente está lá no escritório trabalhando, tentando ganhar a vida e mal sabem que eles já têm uma vida para cuidar, né? Então, eu também sempre tive uma vida super corrida, trabalhando, já trabalhei em 4 empregos de uma vez só, feito uma louca. Uau, mulher! Quatro Uma, empregos? inclusive entre um deles apresentando um programa ao vivo na TV Record de 1 hora todos os dias. Então, era corrido, né? Só que a gente vê que a vida, a gente consegue levá-la de um jeito mais leve se a gente investir nisso aqui, ó, na Uhum. natureza, nas plantinhas. E eu também sempre digo para as pessoas que não é você ter um jardim.
é você ter um vaso, um único vaso de plantas em casa pode transformar a sua vida. Eu garanto para as pessoas, eu desafio as pessoas, né? Então é super legal. Essa troca com as plantas, né, Cláudio, faz tão bem. Maravilhoso. É esse relacionamento que a gente tem com as plantas que a gente sente um retorno imediato, né? E às vezes, num começo, quando a gente começa a ter plantas, a gente se frustra, é normal, porque por isso que é tão importante a gente escutar, para quem está aí ouvindo a gente, é importante escutar live, é importante você seguir as pessoas que você se identifica. A Clau fala, tem os seguidores dela e se identifica. Eu falo, tenho meus seguidores. Não importa, vê quem toca o seu coração, vai seguindo as pessoas, porque você acaba aprendendo cada dia mais, e aí você fica mais com mais segurança para cuidar das suas plantas, né? E aí, quando você começa a parar de errar e começa a ver evolução legal nas suas plantas, você fala, poxa, gente, eu tô gerando vida. Isso está me acalmando. Diariamente isso está me fazendo bem. Diariamente eu tenho uma meditaçãozinha que eu faço aqui com as minhas plantas, eu tenho um relacionamento. Eu falo muito uma frase, Cláudia, que você deve fazer isso, porque como eu vejo no teu Instagram, você tá lá diariamente, você tem um relacionamento com planta, mas não é com uma, né? Você tem este jardim que a gente está enxergando aí atrás. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A Cláudia tem um relacionamento com planta. A casa do outro lado inteira coberta de plantas, né? Você cultiva, né? É diferente. Não é que você tem um jardim só. Você tem a lida do cultivo, né? Então, assim, você baixa o teu cortisol, né, mulher? Você dá aquela... Perfeito. Você sossega, né? A gente entrega a carga negativa e as plantas repõem a positiva, né? Porque é comprovado cientificamente que as plantas e a natureza têm o poder de melhorar a vida da gente. Está comprovado, a ciência comprova, né? E agora, mais do que nunca, falamos de ciência aí, com essa tal de pandemia, né? E justamente a pandemia foi a que trouxe mais pessoas para esse mundo. Porque se ficar em casa sozinho, mas vai conversar com plantas? Sim, eu converso com plantas, isso me faz extremamente bem. E para elas também faz bem, porque eu estou ali observando as minhas plantinhas, né? Então, isso é super legal mesmo, Gabi. Eu tenho uma notícia que não é muito boa para quem está assistindo, até porque garanto que muita gente aí que está com a gente agora ao vivo deve ter pensado, Cláudia, mas a minha planta morreu, eu fiquei frustrada. Sim, a tua planta morreu, tem outras que vão morrer, mas a notícia boa é que a informação está aqui gratuitamente, tanto eu, quanto a Gabi, quanto vários outros aqui, influenciadores digitais desse mundinho verde. Nós estamos aqui para passar informação gratuita para você, para ajudar você, né? Eu sempre digo, se a minha plantinha morreu, basta. Eu não quero que a sua morra também. Então, eu estou aqui para te ajudar. E isso que é legal. E cada erro, né, Clau, é um aprendizado na jardinagem. Eu lembro uma vez, eu conversando com a Carol, ela brinca muito disso, que ela fala até para os matadores de cactos no livro dela, mas quantas plantas ela não matou antes de aprender como ela cuidava direito, de fato, daquela planta. Então, gente, jardinagem é prática, não é, Cláudia? Jardinagem é prática, é o dia a dia ali, cuidando daquela planta. Putz, aguei demais, murchou, não deu certo. Ah, não, agora isso. Aí troca uma ideia, manda mensagem. E vou te falar que é uma das coisas que eu puxo a sardinha para nossa área, que assim, é um mundo de muita parceria, muita amizade, né? É muito difícil. Legal. Se eu tiver uma dúvida e falar com a Clau, você pode me ajudar? Eu tô com uma planta aqui que eu não tenho experiência nenhuma. Eu vi que ela tá cultivando tomatinho. Eu nunca fiz cultivo de tomate, a não ser aqui na minha casa uma ou outra. Você tem vários tipos de tomate. Eu tenho certeza que ela para de fazer o que ela tá fazendo para me responder. É uma coisa da jardinagem que a gente tem da parceria, né? Que é muito gostoso, né? Quem gosta de planta e gosta de bicho, bom sujeito com certeza é. Eu também acho. A gente tem isso, né? Não tem aquela coisa, eu vou cultivar e não quero que mais ninguém cultive. Não! Quando eu tenho uma mudinha, eu quero distribuir um máximo de plantas. Eu até aprendi com um amigo meu que hoje não está mais aqui, que era um dos maiores colecionadores de plantas do mundo. Tem plantas dele no Jardim Botânico do mundo inteiro. Ele sempre dizia, distribua, faça mudas, dê para os amigos. Um dia, por um acaso, a sua pode morrer. Você já sabe quem tem uma mudinha para te devolver. Isso é muito certo. Eu levo isso como missão. Quando eu recebi 2 sementes, uma eu vou mandar para alguém, com certeza. Eu tento aqui, a pessoa tenta lá, uma vai se salvar. Né? É muito legal isso. A gente saber com quem procurar isso de novo. Por isso que eu ando aí sempre
distribuindo sementes. Quando eu tenho, eu distribuo mesmo. Isso é muito bacana, né? Então, conta do seu projeto. Já que você está falando de distribuindo semente, conta, por favor, do seu projeto, para a gente. Então, plantando por aí, foi uma ideia de ano novo. Assim, eu estava sentada ali naquela parte do meu jardim, no dia 30 ou 30, era dia 30 de dezembro de 2016. 2015 para 2016, não lembro direito. Aí eu estava sentada ali no meu jardim e escutando a televisão lá dentro ligada, que eles estavam falando, qual que é a sua promessa para o ano novo? E eu pensei, gente, que bobagem isso! Pessoas prometem que vão engordar, que vão emagrecer. Meu Deus, quanta bobagem! Eu fiquei pensando, né? Vai usar tal cor, vai usar tal cor. Eu estou sempre vestida de mim mesma e de verde e está tudo resolvido. Mas eu pensei, não, mas eu podia colaborar também com o mundo, não para mim. Promessas não são feitas para a gente está aqui para ajudar os outros. O que eu posso fazer para. Vou criar alguma coisa para ajudar os outros, vou prometer alguma coisa para o ano que vem. E aí eu olhei para o meu jardim e pensei, nossa, eu tenho tantas árvores aqui, por que eu não saio plantando essas árvores? O que eu vou fazer? Pronto, minha promessa de ano novo está feita. Vou plantar 500 árvores nesse ano, era 2016. E aí, só que quando eu falei isso, tipo assim, eu já tinha feito o acordo, né? Aí eu falei, gente, mas se eu vou plantar 500, eu preciso começar agora. Aí eu levantei no meu jardim, era logo depois do almoço, tal. Eu levantei, peguei 3 árvores, enfiei dentro do carro e pensei, eu vou ter que achar um lugar para plantar. Vou no parque. Aí passei numa praça, parei e plantei. Essas 3 árvores lá, tirei foto das arvorezinhas e fui contar para os meus amigos com a intenção de assim, tipo, pessoal, mais alguém quer vir comigo, né? Porque eu nunca penso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Cláudia, obrigada pelo que você está fazendo. Gente, é nossa obrigação fazer isso. Não tem nada de extraordinário, nada, é legal, mas não tem nada de incomum. Aí eu postei, apareceram 3 pessoas. Ai, que legal, Cláudia, eu moro em Balneário Camboriú, gostaria de ir junto contigo. 3 pessoas que vieram, né? Umas 20 me mandaram mensagem, mas aí quando eu falei, tem que fazer o buraco, tem que levar a enxada, só 3 apareceram, mas tudo bem. E aí, A quando eu pessoa vi, queria te ajudar como, Clau? já chega dando enxada na mão. Aí, uma dessas pessoas era um menino de 13 anos na época, super legal. A outra era uma engenheira agrônoma, que eu fiquei encantada. Falei, puxa, trazer essa engenheira para o projeto. Uhum. E a outra é uma pessoa como eu, assim, interessada pela natureza, uma senhora já. E aí, quando eu vi que essas 3 pessoas eu convidei a segunda vez para plantar e elas foram, eu contei para elas, né? Eu falei, é um projeto meu, vocês topam entrar comigo aí para plantar árvore? Claro, quando você for é só chamar que a gente está dentro. Eu falei, então eu vou aumentar a meta de 500 para 1.000 árvores. No mesmo ano, Clau. No mesmo ano. No segundo dia de plantio, eu falei. Mulher. Aí eles falaram, beleza, estamos dentro. E eu divulguei dizendo, galera, minha promessa é plantar 1.000 árvores. Só que o negócio se tornou assim uma bola de neve. Que todo mundo começou a esperar. Cadê a árvore? O que você plantou hoje? Final de semana? Nananã, que eu pensei, meu Deus, isso é uma obrigação comigo perante as pessoas agora. E se tornou assim uma missão de vida. Muito legal. E a gente fechou aquele ano plantando mais de 1.000 árvores. Deu umas 1.016, porque eu ia anotando, né? Em tal lugar plantei tantas. Aí o engraçado é que eu ia visitar uma pessoa, tipo assim, vou lá na tua casa dizer um oi para você, conversar sobre negócios, eu chegava com uma muda de árvore. Não me interessa, sabia onde que eu ia plantar, mas eu ia plantar essa árvore na sua casa ou na praça aí do lado. Era muito engraçado. As pessoas me convidavam, às vezes, para um jantar. Claro, só que eu não tenho espaço para árvore, tá? Não traz a árvore. Levo e nós vamos plantar amanhã lá na praça. E assim foi. Então, eu acabei envolvendo muitas pessoas nisso, né? E Que assim, delícia, mostrar. Clau. Fora o que você conhece de gente do bem, né? Você acaba convivendo com só gente legal, só gente que gosta de Só que assim, natureza. acontece, Gabi, eu tá plantando sozinha, eu saio sozinha, não espero ninguém, não tenho vergonha. Tem gente que diz, ai, tenho vergonha. Eu não tenho, eu tenho orgulho. Só que já aconteceu de eu estar plantando lá, tipo, uma pessoa passar, parar e falar, o que você está fazendo aí? Eu estou plantando uma árvore. Ah, a senhora é da prefeitura? Não, não sou da prefeitura. Ou já perguntaram, o que a senhora está fazendo aí? Aí, sabe, assim, as pessoas se assustam com essa atitude. Eu comecei a perceber assim, que é algo muito incomum.
Uma pessoa qualquer sair com uma árvore embaixo do braço, uma mudinha e plantar lá na praça. Então, eu percebi que isso é muito incomum, sabe? E você já foi barrada alguma vez, Cláudia? Alguém já te Então, impediu de plantar? barrada, não, mas eu sempre tive o cuidado, é muito importante falar isso para todo mundo, incentivo todo mundo a plantar árvore. Mas, gente, não é a gente fazer uma muda de néspera, por exemplo, ir lá na praça e plantar uma néspera, ou plantar um abacate, ou plantar uma árvore qualquer. Sim, Não. É um local público, a gente precisa plantar somente árvores nativas, árvores da nossa região nesses locais, né? sim. Senão a gente acaba interferindo. Você pensa que está ajudando, você está prejudicando a natureza aí na sua região. Então, eu só planto em locais públicos, em praças, em parques, árvores nativas. Laranja, essas coisas assim, eu planto na minha casa e no meu sítio, né? Então, porque você não tem o direito, né, legalmente, de plantar uma árvore qualquer, uma árvore que não esteja nativa aí na praça. Então, vale a gente sempre dizer. As prefeituras também, geralmente, elas têm que ter um plano de urbanização, né, Sim. com as plantas. Mas eu vi que aqui na minha cidade, na verdade, eu moro quase que em duas cidades. Aqui, a 50 metros, tem um Ribeirão, e do lado de lá, eu dou 2 passos, eu estou em Balneário Camboriú, e aqui onde eu estou sentada é Itajaí. Então, eu praticamente estou em duas cidades. E eu comecei a plantar nessas cidades. E uma vez aconteceu de eu estar numa praça e parar um carro e, ó, o que você está fazendo aí? Aí o cara chegou tão mal educado para mim que eu falei, o senhor não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Estou plantando árvore. Quem te deu autorização? Eu mesma me dei autorização. Eu sou vereador. Você não pode estar plantando. O senhor volte até o seu local de trabalho e me traga um documento me proibindo de plantar essa árvore nativa aqui. Eu vou parar ou remover a árvore. E ele ficou muito bravo. Saiu, achei que foi buscar o documento e nunca mais voltou. E eu plantei a minha árvore lá. Fotografei, registrei a minha arvorezinha e a minha arvorezinha está lá até hoje. A arvorezinha não, ela já deve ter uns 5 metros de altura. Maravilhosa. E Ai, que numa delícia, Cláudia. outra cidade que eu fui plantar também, uma semana depois, porque daí o pessoal de um jornal muito conhecido viu eu plantando, parou, e como são jornalistas, eram meus colegas de trabalho, eu sou jornalista por formação também, aí eles pararam para conversar e fizeram uma reportagem. Jornalista plantou mais de 500 árvores somente esse ano na cidade. E aí isso fez com que a prefeitura também, opa, acho que nem a prefeitura tinha plantado 500 árvores, entendeu? Aí aquilo mexeu com eles me chamaram para uma reunião, eu levei a minha amiga, né, que entrou no projeto, que era engenheira agrônoma, e a gente tem todas as arvorezinhas anotadas, todas as que eu tenho aqui em casa, eu sei o nome, tudo, quantidade de plantinhas que eu tenho. E aí eu perguntei, olha, eu queria uma lista das árvores de vocês, tal, eles não tinham. Eu queria uma relação das árvores que vocês plantaram e os locais, eles também não tinham. Aí, resumindo, o meu mini viveirinho de mudas em casa era melhor do que o da prefeitura, né? Olha que Então, loucura. essa coisa, não pode com o inimigo, junte-se a ele. A gente acabou fazendo amizade, o pessoal da prefeitura, eles até incentivam a gente, né? Para estar fazendo essa divulgação de distribuição de mudas. É super legal. A gente acabou criando um vínculo, assim, de algo que talvez eles, ela não pode estar plantando. Não, eu posso estar plantando. Agora vocês já são praticamente uma equipe, né? Sim, Quer dizer, dentro do plano de urbanização, né? Dentro do plano, tá, onde não vai ser construído, não adianta eu plantar hoje e arrancarem essa árvore amanhã. Então foi super legal, um projeto aí que já saiu em redes aí nacionais, já saiu matéria em outros países, super legal. Quanto mais a gente divulgar e mostrar, parabéns. Plantar, melhor. Parabéns, Clau. Que história, que projeto lindo, que história maravilhosa. Eu queria ficar conversando com a Clau aqui 10 horas. Eu vou só puxar para o nosso tema, porque eu fico olhando aqui para o relógio, sabe aquela pessoa que começa a ficar angustiada? Porque eu sei que eu recebi tanta pergunta, Clau. Então eu vou fazer o seguinte. O pessoal todo quer tirar dúvida hoje com a gente, Gabi. Eu estou lembrando, para quem está entrando agora, o tema da nossa live de hoje é dúvidas que a gente tem sobre cultivo de plantas no outono e no inverno. E aí eu vou compartilhar com você, eu fiz uma enquete, eu queria compartilhar com você o que rolou nessa enquete para você ter mais ou menos uma ideia de quais são as dúvidas, tá? Você cuida diferente das suas plantas durante o outono e inverno? Sim.
Você sabe o que pode acontecer com algumas plantas durante o outono e inverno? Não. As pessoas não têm ideia do que pode acontecer. Grande parte das pessoas, tá? Você aduba suas plantas? 61% das pessoas antes do inverno. Você faz poda de inverno nas suas plantas? 60% não. Estou contando tudo isso para a gente ter um parâmetro de quais são as dúvidas principais, tá? Eu agrupei algumas perguntas, então se você está ouvindo e não se sentiu atendido, saiba que a tua pergunta eu encaixei junto com alguma outra pergunta que está aqui, tá? Mas eu li uma por uma de todo mundo que mandou pergunta, tá? Eu tentei agrupar. Eu vou mais ou menos contar, porque o que eu vou pedir, Clau, para você? Eu vou aproveitar que você tem um jardim aí e eu vou fazer essas perguntas e aí eu puxo a sardinha para o teu lado, querendo saber como é que você cuida do seu jardim no outono e no inverno. Quais são as práticas da Clau no outono e no inverno. E a gente vai batendo bola, eu vou contando o que eu faço, o que eu não faço, porque é o seguinte, gente. Jardinagem, graças a Deus, a gente tem algumas regras que norteiam a gente, mas é muito de prática. A Clau pode dividir uma prática de uma coisa que ela faz, eu bato bola com ela e falo, olha, comigo não deu certo, eu estou em outro lugar do Brasil, a Clau vai concordar comigo, faço aqui diferente, que aqui dá mais certo. Então, o grande prazer da gente fazer uma live, a Clau está lá em Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo, nosso clima já é diferente. Tem gente que está seguindo a gente, que a gente estava numa live que está em Salvador, em Recife, tem gente que está no Pará, tem gente que está, Vânia assistindo, Lúcia está aí do lado, Belo Horizonte. A gente agora aí, Gabi. Oi? Um colega meu da Espanha que está aí na live. Ai, que olha bonito. Ai, Ó, você vê? Então, é isso, gente. Tem gente... Mas a gente... O que eu queria deixar aqui para a gente parar para pensar, Cláudia, uma coisa muito importante, as pessoas às vezes ficam muito pensando numa dúvida individual delas. Ai, mas ela não vai falar da minha laranjeira, ela não vai falar da minha rosa, ela não vai falar... Para pensar que a gente está falando, a gente vai dar um norte geral para a gente ensinar vocês a raciocinarem sobre os cuidados básicos no outono e no inverno. E aí, com isso, Vânia chegando em Porto Alegre, Santos, é muita gente espalhada pelo Brasil inteiro. Com esses raciocínios, eles vão te nortear para você saber, inclusive, a pesquisar melhor. Porque assim você vai particularizar essas regras gerais que a gente está dando aqui, tá? Que a gente vai falar sobre o geral. Então, vou te contando quais são as dúvidas, tá? Como saber se a planta entrou em dormência? Mais pra cá, tem gente dizendo para eu limpar minha câmera. Não é que a claridade lá no fundo melhorou. Que a claridade lá no fundo está bastante, por isso que a imagem aqui para mim é tosca. Vou passear no jardim também, tá, Vânia? Vânia, perdão, estou dizendo... Dá para ver, é que a Clau está contra a claridade porque ela está no jardim, mas tá, ó, mas eu já vou tá bem e tá dando para te ver. Tá melhor, Pronto. Vamos conversar aqui fora. Você vai mandando perguntas, Gabi, para mim, e eu já estou aqui fora, que se tiver na prática, eu já vou mostrando na prática como é que eu faço. Pode ser? Pode. Eu vou te ler todas, porque assim, eu tentei agrupar, não são todas. Eu vou falando rapidinho, que você vai ver que a gente vai conseguir falar sobre isso eu acho que de um jeito mais fácil, porque algumas respostas a gente consegue responder várias perguntas aqui. Como saber se a planta entrou em dormência ou se está acontecendo verdadeiramente algum problema com a planta? Isso é uma ótima pergunta, adorei essa pergunta. Boa mesmo. Como não errar na rega? Se o ar está seco ou se eu vejo se está muito úmido o meu substrato. Devo borrifar as folhas? Então, rega, que é uma coisa super importante para a gente falar. Além de molhar menos, o que eu tenho que fazer? Como adubar e fazer a poda de inverno? Escuto que no inverno não adianta adubar porque as plantas entram em dormência. Isso procede? Vou falando que a gente consegue abordar todos esses temas aí circulando. Na minha região sempre aparece cochonilha no outono. Tem relação com o clima? Então, são perguntas ótimas que a gente vai falar sobre tudo isso. O que muda com a rega, a exposição do sol? Precisa adubar antes ou depois do inverno? Na minha roseira aparecem umas manchas brancas. O que pode ser? Em Goiânia, praticamente não faz frio no inverno. O que muda com os cuidados nas regiões? São ótimas. Eu juntei porque não foi só Goiânia, foi muita gente de outros lugares que mandaram essa pergunta. Então, gente, se sintam atendidos. Não é só em Goiânia. Quem me mandou pergunta de outro lugar, eu englobei nessa pergunta aqui. A mesma coisa Nordeste, que também não tem frio.
dúvidas em relação à dormência de algumas plantas, como caládium e rega das plantas. Medo das pragas que podem aparecer mais no inverno, como evitar. Tem algumas begônias que parecem que estão com mofo branco nas folhas. Por que que isso acontece? E eu falei das begônias porque tem begônias e várias outras pessoas falaram que aparecem essa espécie de mofo branco e que não sabem o que fazer. E outra, morro de medo de fungos, que é a última pessoa, no inverno. Clau, você vê que as perguntas assim não são perguntas, são dúvidas que eu acho que são bem pertinentes para a gente falar dos cuidados com o outono e com o inverno, né? E são Então, dúvidas gerais, né? O que uma pessoa mandou é dúvida de outras 500, com toda certeza, né? Não importa onde a gente mora, claro que cada parte do Brasil, quem mora bem no sul do Brasil é diferente de quem mora lá em cima no Nordeste. Então, tem algumas regrinhas diferentes, mas o básico é igual para todo mundo. Como, por exemplo, eu posso começar respondendo uma aqui, que eu acho que é uma das que eu mais escuto e que eu mais leio. Como saber molhar minhas plantas? Quantas vezes por semana? Quantas vezes eu devo molhar minhas plantinhas? Gente, isso é a regra que eu uso aqui, é básica para o mundo inteiro, tá? Vamos pegar, ó, já vou rodar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ó, tá aqui. Dá para ver direitinho, né? dá, O perfeito. que eu vou fazer, gente? Pega um palitinho, tá? Pode ser aqueles palitinhos de churrasco, ou pega o dedo mesmo, tá? E enfia aqui na terra. Coloquei o dedo ali, meu dedo saiu todo molhado. A terra tem barro. Isso quer dizer o quê? Tá úmida, tá? Então não tem uma regra. Aqui eu posso molhar uma vez por semana. Você, se mora no Nordeste, é todo dia. Pega o palitinho que é melhor para não compactar a terra, né? Coloca o palitinho, ó. Saiu úmido, então isso quer dizer que ela não deve ser molhada hoje. Por que o palitinho também? Que isso daqui é uma das coisas mais básicas para o jardim. Porque em cima, aqui, a terra pode ficar seca, mas no meio do vaso ainda ela está úmida, né? Então é super legal você colocar o palitinho, enfiar até metade do vaso, para ver como que ele ficou, tá? Tá sequinho, pode molhar de novo. Isso é uma regrinha básica para o mundo inteiro, E tá? o Não tem palitinho essa. é bom, né, Clau? O Oi? palitinho é bom porque ele vai mais fundo do que o dedo, né? Então, às vezes a gente fala muito a regra do dedômetro de a gente colocar, mas às vezes o dedo não alcança. Que a gente põe o dedo, vai compactando a terra, né? Então o palitinho até se dá uma fofada ali na terra é com o palito, né? Mas E se aí não tiver, põe o eu dedo. acho que já que a gente está falando de rega, vale lembrar também que, logicamente, tirando as regiões que estão mais para cima do Brasil, né? Que estão mais perto da linha do Equador, que quase não tem modificação de clima, né? A gente não sente muito a passagem das estações do ano. Lógico que a gente tem mais frio, né, Clau? E a gente evapora menos a água. Então, Claro. o que a Clau falou é perfeito. Não tem regra, gente, quando a gente está falando de rega. Porque você tem que sentir mesmo se está mais úmido ou menos úmido. Mas, logicamente, você vai molhar menos as plantas no outono e no inverno. Logicamente. E, de preferência, horário, Clau, para todo mundo. Que horário você rega suas plantas? Gente, então, aqui é uma coisa muito séria, né? Eu não posso colocar horário para minhas plantas porque não tem condição, né? Olha aqui, ó. Ai, já pensou se eu começar? Não tenho nem horário para mim, Gabi. Mas o que eu faço? Vamos falar aqui, ó. Hortinhas. Gente, regra das hortas para mim também. A tua regra pode ser diferente da minha, mas para mim, ó as hortas aí. Linda! Tudo horta, tudo horta. Qual é a regrinha? Nunca molhar a horta sobre sol forte. Nada de vir, ai, tá meio-dia, tá muito calor, coitada das minhas plantinhas, vou lá dar uma molhada. A água em contato com a planta e quando o sol bate em cima daquela gotinha de água, ela faz aquilo lá duplicar, triplicar o calor. Então vai acabar queimando as suas plantas. Então o que eu procuro fazer aqui, ó, principalmente nas hortinhas? Molhar ou no início do dia ou no finalzinho do dia, tá? Nunca no período do meio-dia para você ir lá colher uma plantinha, curtir o seu jardim, nada de molhar em pleno meio-dia. Início ou final de tarde.
tá? E que eu faço Essa a é a mesma dica. coisa que você, Cláudio, no outono, como Ah, que bom. aqui em São Paulo, exatamente a mesma coisa. Como no outono e no inverno aqui em São Paulo, como deve fazer aí, logicamente, pior aí ainda, faz muito frio. A gente às vezes, até aqui em São Paulo, durante o dia, a gente até fica de camiseta, consegue ficar sem casaco, mas as manhãs são geladas e o final do dia é gelado, às vezes até com vento aqui, o que é muito complicado. Então, como regra, eu estabeleci no meu jardim que eu rego de manhã, porque aí eu tenho o dia inteiro do sol batendo ou o dia inteiro de um vento para evaporar e assim eu evito que as raízes fiquem molhadas, evito fungo e as raízes não apodreçam. Então, assim, se eu Então, errei na mão na eu estou rega, falando isso das hortinhas em canteiro. Muito bem pensado, Gabi. Se a plantinha for no vaso, a regra é molha de manhã. Justamente por isso que você falou. Para aquela umidade não ficar lá durante a noite toda, que vai ser úmido. Então, no vaso, molha de manhã. As hortas pode ser de manhã ou início de tarde. Regrinha também, Gabi. Muito bem pensado e falado. e aí, você não acha? Eu acho que nessas horas, Cláudia, a gente pode até puxar um assunto aqui, porque todo mundo falou, ai, é verdade que é mais comum cochonilha no outono? Então, aí a cochonilha, né, Cláudia, aparece quando a planta tem algum tipo de estresse, né? Vamos assim dizer, eu estou falando como regra geral. A cochonilha aparece quando a planta acontece, ela é um sinal que a planta não está bem. Ela não é um sintoma da planta, ela é um sinal. Então, quando aparece a cochonilha, a planta ou está com excesso de água, ou ela está com seca demais, tem algum problema. Então, é comum cochonilha no outono? Pelo amor de Deus, acho que 100% dos meus clientes estão com cochonilha. Eu não estou brincando, aqui em São Paulo, por quê? Você tem o privilégio de estar morando numa casa. Eu que moro num lugar muito verticalizado, um vizinho de cima que não cuidou da cochonilha passou para o vizinho de baixo, Clau. Isso é um desespero aqui em São Paulo. Então, eu estou cuidando de um apartamento que o cara de cima tem cochonilha, eu cuidei das minhas plantas, elas estão lindas, maravilhosas, mas o vizinho de cima não cuidou das plantas. Quando você vê as plantas lindinhas, passou cochonilha para andar de baixo. Então, assim, tem relação também, né, Clau? Quando a gente está falando Bom, eu costumo, meu sinal tá direitinho? Clau, sumiu sua transmissão. Gabi, meu sinal tá bom aí para você? Tá me ouvindo direitinho? Não. Ai, Não. ai, ai. Olá, vamos ver se eu fico num lugar. Tá ok agora? Sim. Ah, então eu vou tentar ficar aqui, porque aqui tem um sinal melhor. O que eu sempre tenho também como regra da natureza? As cochonilhas e todas as outras pragas atacam as plantas que estão fracas. Uma planta é igual nós. A imunidade está baixa, já pega gripe, já pega de tudo, né? Então, Clau, tá travando. Esquentou. Clau, acho que vai ser melhor você mudar de lugar. Voltar para o lugar da. Tá ruim, tá travando. espera aí, que meu sinal aqui não tá legal, não ficou legal. Tá me ouvindo, Gabi? Agora voltei a ouvir. Lá estava travando o tempo inteiro. Retoma onde você Isso, estava, que estava tão bom o assunto. Pois é, eu vou voltar aqui, onde o sinal aqui para mim é melhor, mas eu já peguei o que eu precisava. Deixa eu só virar para o outro lado, porque senão daí não fica essa imagem aí fosca, que tá todo mundo dizendo que eu estou numa imagem fosca. Pronto, tá bom aqui? Tá, né? Não tá dos melhores cenários, mas tudo bem. Tá Gabi, ótimo. tá me ouvindo direitinho aí? Perfeita. Tua imagem tá ótima e estou te ouvindo super bem. Beleza. Deixa eu falar aqui para vocês o que eu falei, eu acho que Retoma acabou que estava falando da cochonilha. Fala que estava ótimo. Então, assim, ó, pessoal, o que eu também tenho como regra para qualquer parte do Brasil?
Uma planta só vai pegar cochonilha ou qualquer outro tipo de planta se ela estiver fraca. Ou ela estiver naquele estágio ali, tipo, puxa, chegou a época da adubação, de colocar um nutriente na plantinha, e você deixou passar, ela já ficou um nível abaixo daquela planta forte que ela devia ficar. Então, ela é mais suscetível às pragas, né? Às cochonilhas, enfim. É como a gente, né? A gente está com a imunidade baixa, já vai pegar uma gripe, já vai pegar de tudo. Então, por que é importante a gente manter as plantas saudáveis? Para elas estarem fortes, para não pegar cochonilha. Eu tenho uma amiga que até a gente brinca com ela, assim, que ela não sabe o que é cochonilha, porque ela tem aquele jardim maravilhoso. Mas pensa no quanto aquela mulher investe em adubos, em fertilizantes, em terra com nutrientes. As plantas delas são bombadas, maravilhosas, mas são bem nutridas. Então é super importante você. Tem gente que fala, ai, Cláudia, mas daí adubação, que adubo eu coloco. A adubação acaba sendo um monstro para as pessoas, né? A gente, tipo assim, no começo eu também falava aquele, ai, adubo NPK. Meu Deus, isso era um palavrão para mim. O que é isso? Eu não entendo nada, só quero saber o que colocar. Então, é muito importante as pessoas deixarem as plantas fortes e saudáveis para não ter cochonilha. Depois que tem, a gente ajuda também a salvar e voltar a ter as plantas fortes. Mas vamos começar aí a combater, né? A evitar. Na causa, exatamente. E aí junta, por isso que eu falei que uma pergunta, é super legal esse bate-papo, porque uma pergunta junta na outra, então cada resposta que a gente vai dando, a gente entra num assunto, o outro vai junto. Então, a pergunta da cochonilha já levou à adubação. E aí se pergunta, aduba as plantas no outono e no inverno? Então, aí é lógico que aduba, né, Clau? Porque aí, no final das contas, assim, o meu conselho, imagino que a Clau tem o mesmo conselho, quando a gente mantém uma agenda regular de adubação, e a Vânia deu uma dica que eu achei maravilhosa, Clau, você estava na live passada, que eu achei maravilhosa, ela falou, gente, uma dica super legal, o ideal é adubar as plantas, se você tem uma adubação de liberação lenta, como é o caso dos adubos da Iorim, você faz uma adubação de 3 em 3 meses, marca com o início da estação, adorei isso. Mudou a estação, pá, é hora de adubar as plantas, adorei essa dica, porque é simples. Aí anota na caixinha. Se você mantém a adubação regular e você faz adubação de 3 em 3 meses, você deixa a sua planta sempre saudável. É como se você, ser humano, né, fazendo a comparação, estivesse tomando vitaminas, se mantendo sempre saudável. Quando você faz isso, a chance de você pegar uma gripe, a chance de você ficar doente é muito menor. A mesma coisa quando as plantas são adubadas regularmente. Clau, você sumiu de novo. Eu vou só engatar para terminar de falar aqui, para não ficar só na live ficar falando que você travou. Mas, então, a gente fazendo uma adubação regular, a gente vai sistematicamente dando alimento para a planta, e a planta não tem quedas, ela não tem picos e quedas, né? Ela está sempre bem alimentada. E aí, puxando a sardinha para os adubos da Iorim, lógico, porque eles são maravilhosos, porque são adubos sustentáveis e de liberação lenta. Se as plantas no outono e inverno, não sei se todo mundo sabe desse dado, né, Clau? As plantas entram numa espécie de hibernação, né? Elas entram, grande maioria das plantas no outono e no inverno entram num estado vegetativo. Com os adubos da Iorim, como é a planta que decide a hora que ela vai se alimentar desse adubo que está disponível no solo, a gente não sabe quando que cada uma das plantas especificamente sai do seu estado de hibernação. Então, quando ela sair, ela já tem esse adubo, esse nutriente disponível no solo para ela se alimentar. Então, facilita demais, gente. Então, na resposta aqui da nossa pergunta, se você deve adubar as plantas no outono e no inverno, sim. E lembrando da live passada da Vânia, a dica ótima, se a gente puder fazer adubação regular no outono, no início do outono e no início do inverno, ticou e fez a sua adubação perfeita e maravilhosa, né, Clau? Clau, você travou de novo umas 2 vezes. Vamos ver se aí vai. Eu tô travado agora? Agora tá travado? Tá ok? Não, agora não tá travado. Agora tá bem. Tá ok, né? Eu já mudei de posição também, porque eu tô aqui fora no jardim, caminhando, querendo mostrar tudo. Gabi, eu sempre digo assim, ó, que eu não tiro essa razão das pessoas acharem a adubação um bicho de 7 cabeças.
Mas existem adubos que são mais fáceis da gente trabalhar. Como você falou, esses de liberação lenta. O que quer dizer? Você vai comprar uma caixinha lá de adubo que vai adubar uma grande quantidade, todas as plantinhas que você tem dentro de casa, por exemplo, pode ser muitas plantas, porque esses adubos rendem, né? E você coloca na tua plantinha, marca lá, como você falou. Vamos dizer que a pessoa quer começar agora, né? Nós vamos começar junho. Vamos fazer de conta que a pessoa vai adubar em junho. Então, você vai colocar uma medida que já vem escrito na embalagem, bem direitinho. Você vai colocar agora na sua plantinha junho, julho, agosto, setembro. Lá para começo de outubro é que você vai colocar de novo esse adubo. Para mim, não importa se é verão, se é outono, se é inverno. Chegou lá o calendáriozinho de adubação, que eu sempre anoto. E eu pego um dia para fazer praticamente isso, né? Adubar todos os canteiros, adubar todas as suculentas, todas as plantinhas de sombra. Então, eu faço isso independente se é primavera, verão, outono, inverno, tá? Então, em qualquer parte do Brasil, se você estiver assistindo, não adubou suas plantinhas, você não deu de comer para suas plantas. Esse é o vocabulário popular e real. Você não deu de comer, como é que sua planta vai ficar ali se alimentando daquela terra, que a raiz vai se desenvolvendo ali dentro, e você só está colocando água? Quem acha que uma planta vive só de água, né? Por isso que às vezes a gente compra uma plantinha bem bonitinha. Nossa, Cláudia, faz 2 meses que eu comprei, olha como é que ela tá morrendo. Claro, gente, tem que colocar alimento para a tua plantinha, que é o adubo, né? E outra coisa também que falam muito, eu tenho as minhas hortas lá atrás, as minhas hortas, olha lá, ó. Aí a pessoa fala, tá, Cláudia, mas para usar esse adubo na tua hortinha, você coloca um adubo químico, aí tua horta não é mais orgânica, ela não é mais natural. É natural sim, porque existem adubos feitos em indústrias, por exemplo, né? Que eu estou falando que não é aquele adubo natural, que é o cocô da galinha, que é a casquinha de banana, os restos de fruta na composteira. Existem adubos feitos em empresas que são orgânicos. Existe. Gabi, Quer que eu mostre para você não sair daí? eu não vou levar o telefone junto porque eu não quero perder sinal. Tá. Fiquem aí olhando o meu jardim enquanto a Gabi explica, porque eu vou pegar um adubo desse que eu faço questão de mostrar que eu uso aqui em casa, tenho tá? aqui, gente. Eu tenho aqui para a Clau não perder Eu tô morrendo de medo da Clau não perder o sinal. Gente, tem gente perguntando que adubos são esses. Você pegou? Eu tenho eles aqui. Eu não queria que você perdesse seu sinal. Gabi, ó. Bem-vindos quem está chegando agora. Não dá para desperdiçar, porque isso aqui para mim é ouro. Pó de ouro. Ó, ouro. Isso aqui é um pozinho, tá? Claro que ele não é feito nem com casquinha de plantas, nada. Isso foi feito numa indústria química, uma indústria que sabe o que está fazendo na dosagem perfeita para usar nas plantas. Isso, na verdade, Clau, ela tá na mão. Eu tô falando, gente, desculpa, Clau, eu te interrompi porque eu fui na fábrica. Então eu tô te falando porque eu vi. É tão lindo o que eles fazem. Os dois produtos que você tem na mão, a Clau ela tem um dos produtos é Iorim. Iorim ele é um adubo rico em fósforo, que é muito importante para as raízes, para o desenvolvimento das raízes e para a criação de brotinhos das plantas. Mas eles fazem de um jeito tão interessante, Clau. O fósforo, na verdade, que eles têm, eles aquecem o fósforo numa temperatura altíssima e esse fósforo derrete. Quando ele entra em contato com a água, ele forma pequenos cristais. E depois esses cristais viram esse pozinho. Não é só fósforo, tem alguns outros nutrientes juntos no iorim. Mas, quando você coloca esse fósforo in natura no solo, esta que é a grande diferença, porque você coloca isso faz desse adubo um adubo orgânico, né? Não tem uma manipulação, é um pozinho, né, Clau? Um pozinho. Então, é uma facilidade que, por exemplo, a Clau que cuida da horta orgânica, ela pode, de uma maneira facílima, continuar a horta dela sendo orgânica. Ela usa tanto o iorim quanto o Ecosil. O mesmo processo é feito no Ecosil, que é potássio. Então, com esses dois produtos aqui, ó, que ela está mostrando, mostra o pó. Gabi, que eu estou usando isso e minha horta não deixa de ser orgânica.
É Pelo maravilhoso. contrário, ela continua sendo 100% orgânica. Então, acaba facilitando, né, o trabalho, principalmente de quem tem mais plantas assim, né, Gabi? Então, é porque existe esse mito mesmo. Ah, não, mas se eu comprei lá aquela caixa, isso daí a minha horta não vai mais ser orgânica. Existem produtos orgânicos perfeitos para você usar na horta. Eu só uso desses aqui no meu jardim. Né? Então, minha horta não deixa de ser orgânica. Pelo contrário, ainda mais orgânica e mais linda que fica. Super legal a gente falar disso. Super. O Cláudio, uma outra pergunta que eu vi várias pessoas fazendo aqui é sobre poda de inverno. Eu sei que esse assunto é um assunto que é um assunto que muita gente gosta de falar. Eu queria saber se você faz poda de inverno nas suas plantas, não faz. O que você pensa sobre o assunto? Que eu queria trocar figurinhas com você sobre esse assunto de poda no inverno. Ó, pronto, já deixei aqui duas plantas que estão quadradinhas em cima, ó. Estão quadradinhas em cima. Isso daqui não é a natureza que faz elas ficarem assim, é uma poda, é a tesoura que faz elas ficarem assim. Tanto nessa daqui, que é um hibisco, como nessa outra aqui, que é um podocarpo, que é uma parede verde. Essas duas aqui, eu faço a poda o ano inteiro. Eu sequer olho no calendário. Chegou um jardineiro aqui, tá uma pontinha mais para cima, poda lá para mim. Então, com essas aqui, a gente faz a poda sempre. Regular. Sim, sempre, sempre. Não importa em qual época do ano. Agora vamos falar de um pé de maracujá, por exemplo, né? Que a pessoa tem o maracujá lá. É obviamente, pessoal, que nós não podemos fazer essa poda em nenhuma plantinha no início da primavera. Por que que não devemos fazer no início da primavera? Gente, são regrinhas que eu faço comigo. Gabi, se você fizer diferente, faça com experiência até para a gente ver que a natureza aí é surpreendente, né? Eu só não faço no início da primavera, porque é quando elas vão estar já soltando o brotinho, elas já devem estar cicatrizadas, elas, né, vão estar ali criando as flores. Então, geralmente, eu faço a poda no final do inverno, para começar ali, vamos dizer que no outono e inverno. Agora, se eu vejo uma arvorezinha que precisa de uma boa poda, faço a poda nela. Eu uso bastante outono e inverno para fazer as podas, sem dó. E aqui em casa funciona. Então, eu vou te contar a minha experiência de poda. E como eu faço bastante jardim, Clau, grande, né? Porque eu acabo tendo. Tudo que eu aprendo, Clau, vou ser bem honesta com você, eu estudo bastante, mas é na prática. Muitas coisas eu aprendo na prática. A gente estuda, mas na prática a gente vê o que dá certo e o que não dá certo. A poda de inverno, gente, para quem não sabe, eu vou fazer um resumo para quem está ouvindo a Clau falar. A poda de inverno ela é muito benéfica para as plantas, porque ela é um momento em que você... as plantas entram num estado vegetativo no inverno, elas entram num estado de dormência, vamos assim dizer. Então, eu vou imaginar que isso aqui, a minha mão é uma árvore, tá? Para a gente fazer um exemplo. Então, a seiva da planta, na época do inverno, ela está localizada muito mais próximo da raiz. Ela não está localizada aqui perto dos ramos superiores e das folhas, tá? Então, ela tá concentrada aqui perto das raízes. Isso é muito benéfico porque a seiva não está circulando aqui em cima. Então, quando eu faço... Gente, isso é uma regra... não adianta... no Nordeste pode ser tudo diferente, porque eu estou falando de um modo geral quando tem essa mudança climática, tá? Então, quem está entrando depois, a gente já falou que não dá para pegar como regra geral que nem regra, tá? Estou falando de um modo geral para a gente só aprender o raciocínio. Então, quando está no inverno e a seiva toda da planta se encontra aqui embaixo, por isso que falaram em lua, depois só toco na lua, é a hora da gente fazer uma boa poda de limpeza. Então, se você tem galhos secos, você precisa arejar a sua planta, você tem que lembrar que no inverno vai entrar menos luz nas suas plantas, você precisa de mais luz para suas frutíferas. É a hora de você fazer uma poda de limpeza boa no outono e no inverno para sua planta. Quando chegar a primavera e estoura a brotação das plantas na primavera, você tem uma planta mais bem formada. Então, apesar dela chamar uma poda de limpeza, ela acaba também, de uma certa forma, sendo uma poda de formação, tá? Então,
essa poda de inverno é muito benéfica, porque a gente acaba não prejudicando a planta. Mas foi o que a Cláudia falou. Isso que ela falou, a gente presta muita atenção no momento da planta. Por isso que é muito importante você estudar qual planta você tem no seu jardim para a gente particularizar cada uma das plantas que a gente tem. Porque cada planta floresce no momento. Eu fiz uma lista até depois, Cláudia, de plantas que florescem no outono e plantas que florescem no inverno. Então, presta atenção, elas não vão estar em dormência. Elas estão em plena atividade nesse momento. Então, essa regra também pode não ser válida. Se você faz uma poda de inverno numa congeia, por exemplo, acabei com a minha congeia. Eu não tenho floração da congeia esse ano. Então, tudo que a gente fala aqui é benéfico para a planta? É uma regra geral? Não. É só para você aproveitar o raciocínio. E a primeira coisa que você tem que fazer, que nem a Cláudia falou, igual ao maracujá, igual às frutíferas, pesquisa a sua planta antes. Que planta é essa? Quando que ela floresce? Quando que ela precisa de mais? Senão você vai acabar com a floração dessa planta. Você corta um ciclo super importante. Agora, árvores grandes que você está disposta a acabar com a floração da árvore em nome de uma boa formação, porque a planta não está bem, ok, topo, não vou ter floração, não vou ter frutificação esse ano, em nome de uma boa poda. Mas a gente tem que saber. Então, a poda de inverno, de um modo geral, é extremamente benéfica, mas não é uma regra geral, né, Cláudia? Exatamente. Eu tenho várias plantas aqui, inclusive a néspera, que esses dias eu fotografei, é uma das poucas frutíferas, né, que estão produzindo no inverno. Então, não tem como eu, no início do inverno, ir lá e fazer uma poda. Tirei, acabei com a plantinha. Bem falado isso também, tá, Gabi? Então, as podas aí no geral, mas assim, ó, não tenham medo de mexer no jardim no inverno. Ah, o inverno deixa tudo lá parado, no inverno fica tudo feio, tem gente que diz. Aqui em casa não tem coisa feia, não. Verão, adoro. Nunca, né, Cláudia? Não tem essa. Vamos investir num amor perfeito que floresce no inverno. Tem flores que são indicadas para o inverno. Então, assim, ó, é muito legal. Eu uso, para quem tiver interesse, eu não sei se você tem, quando eu vou fazer projeto de jardim, eu acho esse assunto eu acho super legal que você falou. Esse amor que a Cláudia tem, essa alegria que ela tem, que ela fala, meu jardim nunca tá feio. Isso é lindo de ver na Cláudia falando, porque assim, é uma pessoa que se preocupa de ter, eu tenho certeza que isso você faz, Cláudia, você se preocupa em ter no teu jardim plantas que estão bonitas em várias épocas do ano, então, inclusive no outono e no inverno. Cada uma tem a sua época. Cada uma tem sua... Eu tenho um livrinho que eu uso bastante, gente, para quem tiver dúvidas. É um livrinho super legal, que é uma coleção que chama 4 Estações. Depois da revista Natureza, que ela fez uma compilação. Legal. Qualquer, super legal. Que ele fala das flores que florescem no outono e das flores que florescem no inverno. Para você, quando for planejar o seu jardim e quiser ter momentos de interesse, isso que a Cláudia está falando, você coloca uma flor que tem, por exemplo, a flor de maio, que fica linda, eu falei na congeia, a gente tem a azaleia, a gente tem a néspera que dá flor no inverno, que dá fruto no inverno. Então, você pensar um pouco nesse teu planejamento, porque se você faz um jardim que você não tem o mínimo de planejamento, você tem um jardim que, por exemplo, todas as flores dão só na primavera. Aí você fica com o verão, por exemplo, que é muito quente, sem graça, sem flor. Aí você fica com o inverno sem flor. Na minha casa, eu tenho umas regras aqui também, tipo você, que eu acabo pondo flor pro ano inteiro, né? Pra gente ter um jardim bonito, pra ter um interesse, né? Claro, tem que sempre fazer isso, né, gente? Não adianta... E não adianta a gente também querer teimar, né? Eu sempre falo, a pessoa quer porque quer agora, no início de junho, ter tal plantinha. Gente, se você comprou essa planta bonita, alguma planta bonita lá no mercado, lá naquele garden legal, provavelmente ela foi cultivada em estufa, se ela não é de época. Então ela teve o clima controlado, a umidade controlada, por isso que ela floresceu lá. Aí a gente traz para casa, planta no jardim, e a plantinha morre, né? Porque ela vai estar no tempo, ela não é de inverno, ela é de verão. E a gente teima, vai lá e põe a planta lá. Então não adianta, com as plantinhas você pode teimar à vontade, que a gente quebra, bate a cabeça, quebra a cara e vai aprendendo, né?
Mas a gente está aqui, eu sei, Gabi, que você também, aí, como profissional do paisagismo, tudo, está sempre disposta a passar essas dicas, uma listinha de plantas mais indicadas para tal região. A gente está aqui para te ajudar, isso que é o legal. Ô, Cláudio, tem mais alguma coisa assim que aconteça no seu jardim nessa época do ano, outono, inverno, que você fala, se acontecer isso no outono e inverno, gente, não se preocupa. É típico de outono e inverno, não quero ninguém desesperado, ninguém se descabelando, porque isso é típico de acontecer, porque eu sei que às vezes a gente recebe umas perguntas que às vezes são simples. Eu estou falando, vou te dar um exemplo. Uma cliente me mandou uma foto da jiboia dela, que é uma jiboia de metro, assim, enorme. O que eu faço? Tem folhas amarelas. Eu falei, você não faz nada. É só porque tá frio e esfriou. Você não desespera, não fica louca, porque simplesmente uma folha ou outra vai amarelar. Tem alguma coisa que acontece no teu jardim que você fala assim, não descabela? É normal acontecer isso no outono e no inverno? Então, eu sempre digo que se a gente começar a observar a natureza e respeitar a natureza, a gente consegue conviver até com algumas pragas, né? Eu não vou nem chamar de praga, porque aqui em casa tá cheio nessa época de borboletas. Mas para que tenha borboletas, primeiro essas borboletas foram lagartas, e essas lagartas comeram a metade da minha horta. E eu respeito as lagartas, eu não mato nenhuma, eu deixo que comam à vontade, porque daqui uns 10 dias vai estar cheio de borboleta no meu jardim. Então, eu digo, respeitem a natureza, saibam observar. As plantinhas também têm dias que elas têm épocas que elas não estão legais, assim como a gente tem que se respeitar e tem que respeitar a natureza. É claro que a sua plantinha vai perder uma folhinha. Esses dias também, uma moça me escreveu, mandou uma foto de um tomateiro. Ela falou, Cláudia, eu colhi mais de 10 tomates assim, lindos. Eu colhi mais de 10 tomates desse pé. E olha só como é que ele está agora, ele está morrendo. Gente, aí eu não aguentei, eu gravei um áudio rindo, sabe? Eu falei, me desculpa, rindo. Mas a notícia é que ele vai morrer, ele já produziu, ele passou a vida inteira dele, é o ciclo dele, ele não é uma plantinha perene que vai ficar ali produzindo todo ano. Ele vai morrer inteiro, você vai ter que plantar outra sementinha. Mas ela ficou muito decepcionada com essa notícia de que o tomateiro dela ia morrer. Então as folhas vão secar, as coisas vão acontecer no seu jardim. E o legal é a gente estar sempre observando, né? E com a natureza a gente aprende a ser mais paciente, nem que a gente não queira ser paciente, a gente tem que ser, porque as coisas às vezes demoram a acontecer, né? Então é super normal, é uma delícia, gente. Eu chamo todo mundo para esse mundo verde, é uma delícia. Ô, Cláudio, você sabe que recentemente eu tive, isso que você estava contando é interessante, eu tive em Olambra, recentemente, e aí estava conversando lá com as meninas produtoras, e algumas delas me falaram que elas não colocam à venda. Eu acho interessante divulgar isso, porque assim, elas não colocam à venda nessa época do outono e inverno várias plantas, porque elas não estão no seu melhor estado, elas não estão no seu melhor esplendor. Então, veja, se elas tratadas a pão de ló, que elas estão em Olambra, em estufa, super adubadas, ou seja, se lá elas não estão no seu melhor esplendor no outono e inverno, gente, é lógico que, e não são colocadas à venda justamente porque elas não estão mostrando todo o seu potencial no outono e inverno, na sua casa elas também não estão mostrando todo o seu potencial no outono e inverno. Então não fica chateado que as plantinhas não estão lindas e maravilhosas, vai mantendo o ritmo dos seus cuidados, mantém a adubação, fica de olho na praga, vê o que está acontecendo, observação. Dê tempo ao tempo, né, Clau? Respeita essa natureza. É isso que a Clau falou assim, tenha paciência, deixa uma lagarta, deixa alguma coisa acontecer, deixa um pouco isso acontecer, porque ele volta no seu esplendor, as plantas voltam a ficar lindas de novo, passa o outono e inverno, e o jardim volta com o seu vigor total na primavera, que é uma época maravilhosa, né? Uma época maravilhosa. E uma dica que eu daria agora para as pessoas, né? Principalmente aqui, eu que moro no sul, aqui também, que a maioria das pessoas dá uma murchada assim, junto com as plantinhas do inverno. Vamos aproveitar para investir agora numa boa adubação.
liberação nas suas plantinhas, por mais que aí algumas entrem em dormência. Mas aí, Gabi, você até falou ali no começo da live desses adubos aí de liberação lenta. Esses adubos têm uns granuladinhos que a gente vai colocar lá do lado do vasinho, né? O vasinho tá aqui, a plantinha tá bem no meio, então eu sempre costumo colocar encostado no vaso, nunca no tronquinho nunca encostado na plantinha ou no tronco, no cantinho. E ele vai liberar isso lentamente. E quem vai decidir... Ah, a Gabi até tem ali, ó, são as bolinhas, adubos de bolinha. Quem vai decidir o quanto vai comer, o quanto vai se nutrir, o quanto vai ficar bonita é a própria planta. Gabi, esse que você está mostrando é super legal. Até tenho aqui em casa, eu uso esse adubo, tá? E ele é de 3 em 3 meses, né? Então ele acaba poupando a gente de todo dia ou toda semana. Gente, quando eu leio na embalagem lá, colocar uma vez por semana, eu penso, não tenho esse tempo. Então, por isso que eu gosto de investir nesses adubos, que são de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, enfim. Que você vai colocar agora no inverno e é a tua planta que vai decidir. Ah, eu quero. Ou não, agora eu vou dormir, vou descansar, só na primavera eu vou surgir. Esse nutriente vai estar ali na terra disponível para a sua planta. Então, galera, coisa boa. Ó, que bela atividade nós arrumamos nessa live aí para fazer durante o inverno, Gabi. Adubar as plantinhas, nutrir as plantinhas. E esperar, porque olha, com certeza elas vão vir muito mais bonitas na primavera, né? Porque não tem jeito. Quando começa a entrar o finzinho do inverno, você vê que você colhe os frutos do que você fez no inverno, né? Se você cuida direitinho das plantas no outono e no inverno, você tem uma primavera maravilhosa, maravilhosa, né, Clau? Clau, eu nem sei te dizer, eu queria ficar conversando com você, tipo, mais 10 Nosso horas, tempo Clau. está acabando? Juro, já deu 1 hora de live aqui, eu e você. Meu Deus! Então, ó, deixa eu ver se o pessoal tá aí ligado na gente. Quem escutou, quem viu a live, tem um coraçãozinho aqui embaixo. Ah, olha lá, ó, esses Eita, coraçõezinhos que eu nós! gosto de ver subindo. Ó, Gabi, Ah, os meus seguidores são tão maravilhosos que eu quero compartilhá-los com você. Então, quem é meu seguidor, que ainda não conhecia a Gabi, tá? No post que eu fiz avisando sobre a live, tem a Gabi. Tem também o pessoal da Iorin Garden, que é uma empresa de fertilizantes super legal, que eu tiro todas as minhas dúvidas com eles. Tem o produto deles aqui em casa, uso nas minhas plantinhas. Então, ó, são 2 convidados especiais, a Iorin Garden e a Gabi, para que vocês conheçam. A Gabi é profissional da área, aproveito para fazer amizade com ela. Gabi, joguei para você. ô, Clau, querida. Gente, tem muita gente perguntando o nome dos adubos. Eu acho que é super importante. Entra no arroba Iorin Garden, que tem todos os adubos lá, todos super bem explicadinhos, Clau, que eu acho que a Iorin responde todas as mensagens. E uma coisa muito legal que eu tenho feito, Clau, quando alguém tem alguma dúvida, eu chamo a Iorin para me ajudar a resolver também. Então, gente, usem e abusem da Iorin, que a Iorin ajuda a resolver quando é problema de nutriente. Escrevam para os agrônomos da Iorin, arroba Iorin Garden, eles ajudam a resolver. É uma delícia, porque você fica com o canal aberto e eles te dizem que produto usar, é maravilhoso. E eu pergunto mesmo e falo para todo mundo, gente, a informação tá aí, tá gratuita. Eu tenho meu canal no YouTube também com tudo gratuito, tudo que eu vou fazendo na prática, erros, acertos, a gente coloca lá. A informação tá aí para que a gente aprenda e para que todo mundo tenha aquele jardim maravilhoso. Por favor. Querida, foi um prazer enorme fazer uma live com você. Espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada por estar com a gente. Amei conhecer o seu jardim lá, assim, de ó, vamos perto. terminar mostrando mais um pouco, ó, do meu espaço verde, meu cantinho verde, ó. Nossa, falar de plantinhas, Gabi, é só chamar que eu tô dentro. Um beijo enorme para você, Clau. Beijo! Gente, a gente com isso, ó, quem perdeu e quem não puder, manda um aviãozinho, avisa as pessoas que a gente vai ficar gravado no IGTV da Iorin, tá bom? Um beijo!